Você se lembra que eu te liguei um dia e disse assim, acabei de voltar do NEF e duas pessoas, a Regina Monge e um médico chamado Frederico Porto, apresentaram uma informação contrária à outra que eu tinha. A minha, eu tenho há pelo menos 25 anos. O que diz a informação que eu tenho? Que o sistema nervoso como um todo recebe cerca de 400 bilhões de bits de informação por segundo, mas só libera para a consciência cerca de 2.000 bits, tá certo? Eu venho carregando essa informação há 25 anos, pelo menos. E eu uso muito essa informação, ela sempre me foi muito preciosa, tanto para minha vida, quanto para os trabalhos que eu faço. Também faço trabalho em empresas e tal. Porque a ideia é quando você sabe que tudo que você disse, por exemplo, essas câmeras que estão filmando a gente agora, elas não têm filtros. Tudo que a gente fizer ou disser ficará registrado e poderá ser resgatado, recuperado. A gente não consegue isso. Uma frase um pouco maior que você diga, eu já não sou mais capaz de repetir. Tem um filtro aí. Eu repito a essência do que você disse, mas não 100% dos dados que você emitiu. Então eu uso muito essa máxima para dizer para as pessoas, se a condição é esta, se é assim que funciona, de um universo de 100% de conteúdo, de informação, que entra no seu sistema, você só consegue 2.000 bits. E eu não sei que 2.000 bits de tudo que eu falei daqui a 8 horas, quando terminar a aula. Eu não sei quais os 2.000 bits, e que é pior, eu não sei o que você fez. Que significados você colocou nesses 2.000 bits? Porque eu não vou conseguir te explicar tudo que está dentro da minha cabeça. Então, isso significa que nós precisamos, no mínimo, ser um pouco mais condescendentes com a gente no quesito comunicação. A gente tem essa condição e essa condição é humana. Até a última vez que eu pesquisei, a gente estava em quanto? 7,2... Estamos com 7 bilhões e 500 milhões. Estamos indo para 8 bilhões. 7,5. Então, e se isso é assim para 7,5, quer dizer que, para a gente simplificar as relações, a gente pode muito bem acabar com essa história de eu te disse, não, você não disse, disse, não disse, não, deu pensado, sabe? Ó, desculpa, não entrou nos meus 2.000 bits. O que a gente faz agora? Daqui para frente, o que foi é sido. Isso para mim é precioso, sempre foi. Para minha relação, por exemplo, com o Carlos, é fundamental para a estabilidade, para a nossa felicidade. É lógico que você não pode ficar falando, né, dos meus 2.000 bits pro resto da vida, para tudo, não é mesmo? Acontece que no NEF, tô eu lá sentadinha assistindo, primeiro Regina Monge veio e falou 11 milhões de bits de informação por segundo, só libera para a consciência 40 bits. Frederico Porto repetiu essa informação. Bom, quando uma informação contraria a que eu tenho, eu vou atrás da fonte da nova informação para ver a quem eu vou dar o crédito, e se eu tiver que editar a minha fala, não tenho nenhum problema em fazer isso. Como disse Juscelino Kubitschek, eu mudo de ideia sim, não tenho nenhum compromisso com o erro. Então eu troco. E eu te liguei. Eu te liguei e falei, e aí, Má, você tem alguma informação sobre isso? 400 bilhões de bits versus 2.000 bits ou 11 milhões de bits versus 40 bits? Aí eu gostaria que você repetisse para esta simpática plateia e audiência o que você me respondeu. Legal. Bom, eu acho que a gente pode partir nessa resposta lembrando que a gente está no mundo e a gente está inserido numa quantidade muito grande de contextos e de circunstâncias, e que nós vamos ter que nos adequar e nos adaptar a esses diferentes contextos. Quando um cientista está escrevendo um paper, né, ele está, na realidade, ilhado dentro do contexto científico, ele vai tentar ser o mais científico possível. Eu acho que eu não encontraria, se eu fosse buscar hoje, num artigo científico, ou mesmo num tratado de neurociência, essa informação que foi concedida para você, né? Se a gente parar para pensar que bit é a menor unidade de informação possível, né, é praticamente impossível a gente ter acesso a essa informação com bastante segurança. Nosso cérebro tem bilhões e bilhões de neurônios.
O número de conexõezinhas que eles fazem, de ligações um com os outros, vai para a ordem de trilhões e trilhões. Né? A gente não tem hoje equipamento suficiente, tecnologia suficiente, para averiguar isso, né, com um grau de precisão a ponto de você falar, a gente tem 400 milhões de bits de informação entrando por segundo e tantos chegam na consciência. A gente não tem como medir isso. Em contrapartida, muitas vezes esses palestrantes, esses cientistas que acabam sendo divulgadores da ciência, eles acabam utilizando de uma forma poética. Né? É uma licença poética. Afinal de contas, ele está dando uma palestra, ele está dando um curso, ele não está necessariamente fazendo ciência. Ele está, na realidade, tentando transmitir informações, que são informações de grande complexidade para um público que é relativamente leigo. Né? Então, muitas vezes, se usam números de uma maneira pouco precisa. E a gente não pode criticar o cientista por causa disso, porque o que ele tem que fazer ali naquele momento é ser claro para um grupo de pessoas que talvez nunca tenha lido uma página sobre neurociência. Agora, se a gente quiser ser um pouquinho rigoroso, vamos pensar o seguinte, se bit é a menor quantidade de informação possível, o que significa isso dentro do sistema nervoso? Se um bit é a ligação entre um neurônio e outro, só a ligação, né? Ou seja, informação em potencial, nós temos agora trilhões e trilhões e trilhões de bits em potencial. Bom, o que corrobora um pouco a ideia de 400 bilhões e não dos 11 milhões. A gente pode pensar no bit como sendo a propagação de um impulso nervoso, um choquinho. Por isso que você chamou de potencial de ação? Isso é um potencial de ação, que é a linguagem do neurônio. Né? O neurônio ele emite pequenos choquinhos que são chamados de potencial de ação, e esses choquinhos eles estão levando informações elétricas e químicas. A gente pode pensar em bit como sendo um potencial de ação sendo propagado e levado para uma outra célula nervosa. Né? Impossível sabermos agora quantos choquinhos e quantos potenciais de ação estão sendo gerados. Porém, a gente pode ainda pensar que bit é uma unidade de informação que é composta por vários choquinhos, e não por um único choquinho. Porque eu estou ligado com você, você é um neurôniozinho, né? E vamos supor que eu queira te dar uma informação qualquer, mas para isso eu preciso te dar 5 choquinhos. E isso seria um bit. Entendi. Porque você só entenderia a informação se você fosse sensibilizada por 5 choquinhos. E daí me vem a pergunta, né? Quando esse pessoal fala de bit, né, eles estão levando em consideração o quê? A mera ligação entre uma célula e outra, um único potencial de ação, que seria uma única palavra, uma única letra de uma palavra, tá? Ou várias letrinhas que vão formar uma palavra e conceder sentido para outra célula que está recebendo aquele estímulo. E a gente pode ainda filosofar sobre isso de uma maneira ainda mais interessante e provocativa. Né? Desses bilhões de bits, só alguns poucos sobem para a consciência. A gente não sabe o que é consciência. Essa é a parte mais interessante. Nós não sabemos o que é consciência. Então, assim, de que maneira que essas pessoas que falam isso estão separando no cérebro o que é consciente do que não é consciente? A gente sabe qual é a área da visão, a gente sabe qual é a área que supostamente trabalha com códigos morais, códigos éticos, mas ainda assim de uma maneira muito restrita, porque as áreas conversam entre si. Mas a gente não sabe aonde está a área da consciência. Então, se você não sabe onde está a área da consciência, como é que você conseguiu aferir o número de bits que subiram para a consciência? E por que subiram para a consciência? Não pode descer para a consciência? A gente não sabe onde ela está. Não pode andar lateralmente? Então eu acho que é uma liberdade poética. Eu mesmo já utilizei em alguns momentos da minha carreira como professor, mesmo como pesquisador lá atrás, mas hoje em dia, sinceramente, eu acho mais fácil para o público entender, fazer uma pergunta assim: você está sentindo a tua roupa no corpo agora? Não estava, né? Pois é, mas a roupa está no corpo aí, está te socando há um tempão, mas agora você está sentindo. Né? Então agora provavelmente tem alguns outros bits que se tornaram conscientes. Quantos? Não sei. O que é consciência? Também não. Né? Mas a gente recebe uma série de estímulos e poucos desses estímulos se tornam conscientes, seja consciência o que for. De qualquer forma, a gente precisa dessa licença poética
Porque as pessoas, de um modo geral, ou a grande esmagadora maioria das pessoas, não vai entrar agora numa universidade para aprender tudo isso que você acabou de falar. E muito mais que está por trás disso, e nem sequer foi mencionado. Eu vou colocar depois no descritivo para vocês do vídeo uma pesquisa recém-feita sobre descobertas de novas áreas no cérebro, que simplesmente foram descobertas, ainda não foram mapeadas no sentido de qual a função de cada uma, mas eu sei que é um número de 3 dígitos, tá certo? Em todo caso, qual é a ideia? Uma coisa a gente sabe, que o volume que entra não é o mesmo volume que você pode dizer, tá. Entendeu? E o que importa para a relação é o tá. É isso que vai fazer a gente caminhar. É isso que vai fazer com que o que você disse me mova para uma ação específica. Ou não. Ou me mova para uma outra ação. E depois a gente tem que dar conta um para o outro disso, se está em parceria por alguma razão ou para qualquer coisa. Então eu resolvi que eu vou, porque assim, e aí eu admito que pode ser preciosismo da minha parte. Eu gosto de dar as duas informações. Eu gosto de contar de onde eu venho e onde eu estou agora, porque depois eu quero uma âncora, eu quero uma expressão que me ajude a simplificar a relação. Por exemplo, não entrou nos meus 2.000 bits, desculpa, vou procurar ficar mais atenta da próxima vez, ou quem sabe eu anote, alguma coisa do gênero, entendeu? Mas é isso, uma simples licença poética. Licença poética, os 2.000 bits seria uma licença poética para falar, não entrou na minha consciência. O que nos traz ao porquê deste boteco.